Na madrugada do dia 5 de março de 1916, o transatlântico Príncipe de Astúrias passava pela costa de Ilhabela em direção ao Porto de Santos, no litoral paulista. Era uma segunda-feira de carnaval e os passageiros dançavam marchinhas no salão de baile. Quando a embarcação mudou de direção e se chocou contra uma barreira de corais na ponta da Piratuba. Assim começa o maior naufrágio de que se tem conhecimento na costa brasileira. O navio foi construído em 1914 na Escócia sob encomenda de uma companhia espanhola e contava com uma estrutura de duplo casco, assim como a utilizada no Titanic, e por isso inspira tantas comparações. Na época, essa tecnologia era conhecida por ser segura e ajudar a tornar a viagem mais rápida. O Príncipe de Astúrias era uma embarcação mista que levava tanto carga quanto passageiros e tinha 3 classes de diferentes acomodações. O transatlântico chegou a concluir 6 viagens entre Barcelona e Buenos Aires e estava na 7ª travessia quando naufragou. Com a fuga da Europa por causa da Primeira Grande Guerra, todos os navios da época saíam completamente cheios dos portos. Porém, nem a capacidade total era suficiente para comportar todos que tentavam embarcar. Oficialmente, nessa última viagem, o Príncipe de Astúrias transportava 654 passageiros. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que havia pessoas viajando junto às cargas no porão de forma clandestina em uma tentativa desesperada de sair, de fugir dos países em guerra. Estima-se que no total pelo menos 1000 pessoas estavam a bordo do navio naquela fatídica noite. Uma chuva forte desabava no litoral norte, a visibilidade extremamente baixa, até mesmo o experiente capitão José Lotina. Não houve outra alternativa a não ser mudar a rota e, em vez de continuar em mar aberto em direção à cidade de Santos, eles fizeram um desvio para uma parte mais rasa, sem saber que estavam entrando numa área perigosa. Os tripulantes não tiveram tempo de fazer nada. O navio bateu contra a parte dos corais submersos da ponta da Piratuba, abrindo uma enorme fenda no casco de pelo menos 40 metros. O que aconteceu depois do impacto é incerto. Sobreviventes chegaram a relatar que a água invadiu a casa de máquinas e que 2 caldeiras explodiram. Muitas pessoas morreram ali de imediato e várias outras foram tragadas pelo empuxo do afundamento. O corpo do comandante José Lotina nunca foi encontrado, assim como do seu primeiro oficial, Antônio Salazar Linas. Depois da explosão, a embarcação se partiu em 3 pedaços e em menos de 5 minutos, o Príncipe de Astúrias estava completamente no fundo do mar. Algum tempo depois, o navio inglês Vegas, que fazia a mesma rota em direção a Santos, não se sabe como, pois não houve tempo de lançar um SOS, percebeu que algo estava acontecendo ali pelaquela região e se aproximou do local fazendo o resgate de alguns sobreviventes que conseguiram nadar ou se segurar em algum tipo de objeto flutuante. Os corpos se espalharam pelo litoral norte e, quando encontrados, eram enterrados nas praias. Cerca de 600 pessoas foram enterradas na praia da Serraria e 300 em Castelhanos e na praia da Caveira, que antes não tinha esse nome. Até os dias de hoje, esses locais são cercados de lendas sobre o caso. Oficialmente, 477 pessoas morreram no naufrágio, mas o número de sepulturas encontradas nas praias totalizam mais de 1000, quantidade que não se encaixa com o número total de passageiros registrados a bordo. Os destroços do navio estão a 30 metros de profundidade ao lado da ponta da Piratuba. Para não prejudicar a passagem de outros navios pelo local, em 1989, pedaços restantes foram dinamitados, mas ainda sobraram algumas estruturas do casco sobrado e para curiosidade de mergulhadores que se aventuram por aquela região. O navio levava algumas estátuas de bronze e o destino era o Parque Palermo, em Buenos Aires, como parte do monumento La Carta Magna e las 4 regiones argentinas,
inaugurado em comemoração aos 90 anos de independência daquele país. Em 1990, uma das estátuas foi encontrada por mergulhadores e atualmente está exposta no Serviço de Documentação Geral da Marinha, no 1º Distrito Naval do Rio de Janeiro. Além das estátuas, surgiram boatos de que 11 toneladas de ouro estavam sendo transportadas naquele navio. Porém, a suposta carga preciosa nunca teve uma comprovação e nem foi encontrada. Uma história triste e, ao mesmo tempo, uma curiosidade que nem eu mesmo conhecia. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Um anzol e